Olá, está começando o programa de TV do projeto Agir, Trabalho, Emprego e Renda. Durante 4 encontros como este, vamos falar sobre os desafios do mercado de trabalho no Ceará e a importância do microcrédito como ferramenta para o desenvolvimento da nossa economia. Este projeto tem o apoio do governo do estado do Ceará e é uma realização do Povo e da Companhia de Comunicação e Informação. No programa de hoje, o tema é Cearacred e as mulheres empreendedoras. Vamos falar sobre este assunto e, para falar sobre ele aqui comigo no estúdio, Silvana Parente, diretora de Economia Popular e Solidária da ADESE e coordenadora do Cearacred. Seja muito bem-vinda, Silvana, tudo bem? Olá, tudo bem. Primeiro, Silvana, vamos explicar um pouquinho do Cearacred, né? É um programa relativamente novo, né, que veio aí desde a pandemia, mas como é que ele surgiu, com qual objetivo? Isso, ele foi implantado durante a pandemia, logo no pós-pandemia, no sentido de que o governo do estado estava muito preocupado com o setor informal, que estava colapsado por conta do lockdown, e que estava todo um conjunto de pessoas da população muito grande que dependia do auxílio emergencial e que trabalhava na rua, que trabalhava empreendendo, e que estava sem condições de voltar ao mercado. Então, foi daí que começou, e o público-alvo era exatamente essas pessoas pós-pandemia, segmento informal, mulheres, né? E, sobretudo, mulheres chefes de família. Então, nasceu aí a política de microcrédito do Estado do Ceará, foi criado o Fundo Estadual de Microcrédito e o programa Cearacred. Então, hoje, os empréstimos vão até 5 mil por pessoa, por empreendedor, né? Pode tirar, que é uma coisa diferente, tanto para abrir um pequeno negócio, como para fortalecer o negócio já existente. Então, é uma grande oportunidade, realmente, para os pequenos empreendedores realizar seus sonhos e uma grande oportunidade no mercado de trabalho. Por quê? Porque a mulher tem mais dificuldade de entrar no mercado de trabalho. Como você sabe, o nível de desocupação entre as mulheres é bem maior que entre os homens. Aqui no Ceará, por exemplo, nós estamos com 10,4% do índice de desocupação entre as mulheres e 7,4% para os homens. E, além disso, nós mulheres, em média, temos um salário 80% menor do que o dos homens. Então, o empreendedorismo feminino é um dos caminhos, uma das oportunidades para esse público feminino. Perfeito. Então, é um programa que começou como algo emergencial, mas que deu tão certo e foi tão importante que ele permaneceu, né, Silvana? Exatamente. Então, hoje é uma política pública da Secretaria do Trabalho e Empreendedorismo, que é a gestora do Fundo de Microcrédito, e ele é operacionalizado pela ADESE, que ela tem, em parceria com o Instituto de Desenvolvimento do Trabalho, 125 agentes de crédito espalhados em todo o estado, que faz essa metodologia do crédito produtivo orientado, que é outro diferencial do programa, que os empreendedores são visitados, existe a visita técnica para conversar sobre a sua operação, para evitar o superendividamento e também tirar o valor certo para aquela atividade, para que possa realmente pagar e sobrar recursos para o empreendedor. Vamos explicar aqui do início, né, no sentido de como é que funciona. Então, porque não basta apenas entregar o dinheiro, né? Porque Exatamente. Muitas vezes um dos motivos pelos quais um pequeno negócio fecha antes do primeiro ano é justamente pela falta de gestão, tanto financeira como do próprio negócio. É um grande desafio você gerenciar um negócio, seja ele uma grande empresa, mas seja ele uma pequena empresa. Inclusive, penso eu, que uma pequena empresa vai ser ainda mais difícil, porque você, como uma pequena empresa, tem tudo ali restrito, né? O orçamento é restrito, o pessoal, né? Os que não tem funcionário, muitas vezes é o bloco do eu sozinho, é só um empreendedor. Então, o desafio é ainda maior, né, para um pequeno negócio, para ele resistir aí pelo menos o primeiro ano e assim conseguir ir escalando nos anos seguintes, porque o primeiro ano é muito desafiador, né, Silvana? Isso. A gente financia a abertura de novos negócios, sim, mas a gente meio que exige que faça 2 cursos online, gratuitos, na plataforma Cearacred, que é exatamente construindo o seu plano de negócio. O que é que você vai produzir, para onde vai vender, quanto é que você precisa aplicar, qual vai ser seu faturamento, a sua receita esperada, o seu custo, para quando o agente de crédito chegar lá na visita,
poder fazer um diálogo e realmente definir qual é o valor da operação, qual é o prazo que ele vai poder querer pagar e poder pagar. Então, é muito importante essa forma de atendimento do Ceará Crédito de forma dialogada, né? Diferente, normalmente, dos bancos, que sequer têm um acesso a chegar lá. Porque o banco, ele entrega o dinheiro porque você tá, caso você preencha todos os requisitos, você recebe o dinheiro ali. Mas, muitas vezes, sem a devida orientação, a pessoa, muitas vezes, fica endividada, na verdade, você né? falou dos requisitos, é importante dizer que também os requisitos do Ceará Crédito são mínimos, né? Basta ser maior de 18 anos, né? Ter o documento de identidade, o CPF, né? E ele já começa nesse atendimento inicial do que vai fazer para depois receber a visita para fechar a operação. Então, é muito importante realmente essa forma de atendimento desburocratizada, né? Onde a garantia, se ele tirar de forma individual, ele tem que ter um avalista individual. Mas, se ele não tiver o avalista, ele vai formar um grupo e esse grupo, com outros empreendedores, amigos, vizinhos da família, que possam também dar garantia aos outros. E dessa forma a gente supera a questão da garantia. E quem é que pode ser esse avalista, caso a pessoa vá fazer esse empréstimo individual? Aí tem que ser uma pessoa que tenha a renda comprovada, que tenha a carteira assinada, às vezes uma pessoa da família, mas nem sempre é fácil conseguir que tenha uma renda comprovada que possa pagar aquela prestação, né? E também é muito importante que, no caso das mulheres, né, elas... É uma forma também de fazer o trabalho em casa, né? De elas poderem ter essa opção, né? De trabalhar em casa. Muitas delas fazem por sobrevivência, porque não tem renda mesmo, né? Então, são pequenos negócios de baixa renda e que é a única opção que tem para ela poder se entrar no mercado de trabalho. Garantir a sua renda, o sustento da família, Exatamente. né? Quais são os tipos de negócios que mais buscam o Ceará Em função Crédito? da demanda espontânea, né? Elas estão mais na área do comércio de vestuário também, na área de costura também, de produção, mas é mais de comércio de confecções, comércio de bens e serviços, comércio de cosmético, gastronomia, né? Que são áreas mais fáceis de entrar, de penetrar e de conseguir vender o seu produto. Há um acompanhamento, porque você falou que há essa orientação inicial, né? Para fazer o plano de negócio, para saber onde que a pessoa vai gastar esse dinheiro, como, para saber se ela está entendendo que ela está pegando aquilo para fazer um investimento e ela vai precisar pagar, então ela tem que se organizar para isso, né? Mas, há um acompanhamento depois? Vocês conseguem saber se o negócio deu certo, se depois ela voltou e precisou de mais porque ela precisou expandir? Há esse acompanhamento pós? O acompanhamento se dá exatamente pelo nosso processo de cobrança. A gente faz uma cobrança preventiva, primeiro, de avisar, né, que a prestação vai se vencer, que existe esse compromisso, que o programa confiou nele, que mais do que emprestar dinheiro, empresta confiança, e que ele tem que honrar com esse compromisso, né? Mostrando preventivamente. Depois, com 3 dias que está atrasado, aí começa a ligar, vai lá, marca a primeira visita, o que é que aconteceu, reúne o grupo, por que um não pagou, como é que os outros vão fazer para pagar o do outro. E aí começa todo esse processo. Então, o acompanhamento se dá também durante esse processo de cobrança. E até quanto a pessoa consegue acessar de crédito pelo Ceará Crédito? E como é essa forma de pagamento no pós? As parcelas vão depender do negócio, vão depender do valor? Como é que funciona? Exato. O valor, cada caso é customizado. O limite, o máximo é de 5 mil. E quando a pessoa vai comprar máquina e equipamento, porque se for só o capital de giro, o máximo é 3 mil reais, certo? Agora, existe também a modalidade de empreender em grupo, que a gente chama economia solidária informal, que é um grupo de 4 a 7 mulheres, podem juntar e elas juntas empreenderem um negócio, né? E aí, nesse caso, o empréstimo é maior, porque aí pode botar uma lanchonete, uma padaria, um salão de beleza, já uma coisa que não é individual mais, é grupal, informal, né? E aí o empréstimo vai até 21 mil reais. Olha, muito bacana. Aí você consegue fazer um negócio maior, tendo ali sócios, né? Tendo várias mulheres juntas para tomar conta do negócio. Exato. Porque um dos desafios, acredito, do pequeno negócio é esse, o bloco do eu sozinho. E você dividindo as tarefas, dividindo os desafios que é empreender, torna a gestão um pouquinho mais fácil, né?
Nem sempre é tão fácil empreender coletivamente, mas tem outros desafios, tem outros desafios, né? Porque tem que distribuir o trabalho, a tarefa, distribuir as sobras, os lucros, né? O que cada um faz, o que cada um é bom em fazer o quê, em produzir, em vender. Mas é fundamental que a gente estimule esse tipo de pequeno negócio, porque muitas vezes uma pessoa que está numa situação de vulnerabilidade sozinha, ela não vai conseguir virar uma pessoa, de repente, empreendedora. Então, ela precisa realmente desse grupo, né, dessa rede de apoio para poder empreender. Perfeito. Quando o programa começou, como você bem lembrou, né, Silvana, era ali para um socorro, né, para os micro e pequenos negócios, para os negócios informais que foram bastante penalizados na pandemia. Muitos que já funcionavam, fecharam as portas, enfim. Mas que a participação das mulheres é muito grande no Cearacred, né? Isso. Desde o início do programa, nós já financiamos 208, atingimos a marca dos 200 milhões, né, com 87 mil clientes financiados. Só no governo agora é o Mano de Freitas, que foi esses 2 anos, 2023 e 2024, né, o governo do estado investiu 91 milhões, financiou 91 milhões de empréstimo para 41 mil pessoas, e 75% são mulheres. E essa cifra também é graças a uma parceria que a ADESE tem com a Secretaria das Mulheres, que a vice-governadora Jade Romero faz uma busca ativa de promoção do Cearacred junto aos municípios, para que mais mulheres possam saber que, às vezes, muitas delas nem sabem que tem um programa tão maravilhoso como esse. Quais os maiores desafios, Silvana? Quais são os desafios mais frequentes, digamos assim, mais comuns enfrentados por mulheres que procuram o Cearacred? É o seguinte, na realidade, o desafio maior da parte deles é ter acesso, né? Saber que existe essa possibilidade de você acessar o crédito. O segundo é a gente dar conta da fila do atendimento, porque existem limitações de recursos? Existem, mas existe outra limitação, que é a capacidade operacional do programa, que agora mesmo os 125 agentes não estão dando conta de toda a demanda. Então, existe uma fila para poder, quando o cadastro entra e a gente localiza e vai agendar a visita, nesse período existe uma fila. E as mulheres têm prioridade nessa fila, sim, por isso que elas vão mais na frente, né? Igual a fila dos idosos, vai primeiro os idosos, vai primeiro as mulheres. Mas a gente está ampliando agora a mais 24 agentes de crédito para aumentar essa capacidade de atendimento também da demanda, né, das mulheres. E outro desafio do lado dos empreendedores é vender, né? Porque elas sabem trabalhar, sabem produzir, vão acessar o crédito, e aí a dificuldade é de vender. Então, a gente também tem que organizar feiras, plataformas de comercialização, para que, enquanto política pública, possa também ajudar as mulheres a realizar a venda dos seus produtos. E que ações são essas que o Cearacred, enquanto política pública hoje, desenvolve para ajudar aí nesse desafio que é escoar a produção? Bom, eu sei fazer meu bolo, eu consegui um dinheiro para fazer mais bolos, mas agora eu preciso vender. Por enquanto, a gente tem divulgado, né, dentre as nossas redes sociais, né, esses estudos de caso, esses casos, mas todo evento que é patrocinado pelo governo do estado, voltado para o empreendedorismo, a gente organiza feiras e chama os clientes para poder expor e vender, né? Então, a gente faz rodízio nessas participações em feiras e eventos patrocinados pelo governo do estado. Hoje, quantas mulheres estão sendo atendidas pelo Cearacred? Nós estamos com 31 mil mulheres que foram financiadas do ano passado para cá, né? A maioria, muitas já estão pagando, já encerrando a sua operação e tirando outro, porque o desafio é que elas possam crescer, porque inicialmente tira só para o capital de giro puro, para comprar um insumo, para vender ou para comercializar. Daqui a pouco elas estão precisando de um outro equipamento, de uma máquina ou de um instrumento de trabalho, e assim elas vão crescendo e melhorando a produção. Então, o desafio também é dar oportunidade para que elas possam crescer. Tem muita história bacana, não tem não, Silvana? Tem muita história bacana de superação, de transformação, porque, na realidade, o empreendedorismo feminino, ele é muito transformador, ele transforma relações sociais, não só de trabalho e renda, mas na hora que a mulher se empodera, né, consegue sua autonomia financeira, ela também fica menos vulnerável a abusos, né, porque você sabe que tem uma quantidade de mulheres vítimas de
de violência, não é? Então, reduz essas probabilidades e a mulher passa a ter mais papel, mais protagonista na sociedade e na economia, né, também. Perfeito. E como o programa contribui para essa autonomia, tanto financeira como de empoderamento dessas mulheres? Nós fizemos uma avaliação, contratamos a UFC para fazer uma avaliação de impacto do Ceará-Cred, de uma maneira geral, não só para as mulheres, por amostra, quer dizer, depois que tira o crédito, o que é que muda na vida da pessoa? Aumentou a renda, aumentou o nível de emprego, né? O que é que transformou? E a universidade, depois dessa pesquisa, ela chegou a alguns achados, que eu vou me lembrar aqui de uns 2, que primeiro é o impacto na renda da família, da pessoa, né? Que, em média, as pessoas que tiraram o Ceará-Cred aumentaram sua renda em 40%. Porque o primeiro impacto é melhorar a renda. Realmente é produzir e vender, né? Ter renda. Não é nem um emprego em si, porque nenhuma pessoa inicialmente foi empregada a mais. Mas na medida que cresce, ele ou ela passa a contratar mais um auxiliar, às vezes é da família, às vezes é amigo, mas começam a empregar. E o segundo impacto foi no nível de ocupação, que para cada 100 empréstimos do Ceará-Cred, 18, houve contratação de 18. 18 contrataram pessoas, sendo a metade de carteira assinada e a metade informal. Então, mostra realmente que o impacto do programa, inicialmente e permanentemente, é na renda, mas também no nível de ocupação. Perfeito. Qual a importância do empreendedorismo feminino, pensando nessa perspectiva que você já trouxe, né, do empoderamento, mas ela vai além, né, porque ela impacta na renda, ela impacta no social, ela impacta no entorno e, estatisticamente, quando negócios femininos, é aquela máxima que é comprovado por números já, por diversas pesquisas, que quando uma mulher ascende, ela puxa outras com ela, né, já é comprovado isso também. Sim, na realidade, a primeira grande contribuição aí do empreendedorismo feminino, e no caso do Ceará-Cred, que estimula isso, oportuniza isso, né, é a colocação no mercado de trabalho, para trabalhar, ter sua renda, que é difícil por causa dessa desigualdade estrutural de ter um emprego com a carteira assinada, né? Mas, assim, além disso, a mulher passa a se empoderar mais, né? E a desigualdade de gênero também começa a reduzir, né? E uma delas também é da questão da economia dos cuidados. Por quê? Porque recai sobre a sociedade que nós, mulheres, somos responsáveis pelos cuidados domésticos, não remunerados, o que não é justo. Então, todo mundo tem que cuidar de filho, tem que cuidar da casa, da comida, da saúde, dos pais, né? Dos idosos. E sempre isso recai sobre as mulheres. Então, a gente chama a terceira jornada dupla, que as mulheres gastam mais de 20 horas por semana, em média, com esse serviço não remunerado. E aí, no caso, quando ela está empreendendo, ela tem condição de conciliar melhor, né, esse duplo papel que a sociedade exige, que não é justo, mas que exige sobre ela, né? Que é também dar conta, né, dar conta dessa economia dos cuidados e poder trabalhar e ganhar dinheiro. Há um impacto também muito grande na vida dessas mulheres que são atendidas pelo programa, né, Silvana? Principalmente nessa perspectiva financeira, porque você imagina, como você falou, né, as mulheres que vivem numa situação de violência, um dos grandes empecilhos para que ela quebre o ciclo da violência é justamente a falta de autonomia financeira, por exemplo. Mas quando você seja empregando, né, por exemplo, que essas pequenas empresas, quando elas vão crescendo, elas vão contratando outras pessoas. Seja empregando outras, seja você entrando no mercado formal, ou seja você empreendendo, né? Você me fez lembrar aqui outro impacto social que eu ia esquecendo, é que a gente faz busca ativa de pessoas com vulnerabilidade. Então, a gente tem a parceria com a Secretaria das Mulheres, com a Casa da Mulher Cearense, que atende a vítimas de violência, né? Então, o agente de crédito chega lá oportunizando para essas mulheres o Ceará-Cred, mostrando que existe esse caminho, que é muito importante. Isso também vale para os egressos do sistema prisional. Imagina as pessoas que estão saindo da prisão para conseguir carteira assinada no mercado de trabalho, é muito difícil. Então, a gente também tem atendido milhares de egressos do sistema prisional. E pessoas com deficiência também. A gente tem a parceria
com o CEPID, que é o Centro de Capacitação Profissional de Pessoas com Deficiência. Todos os cursos que tem lá, o agente de crédito entra, né, tentando gerar essa oportunidade de mostrar que pode empreender e ter um crédito para tirar. Então, eu consigo resumir que é uma política de oportunizar, né, de dar oportunidade às pessoas e para quem mais precisa. Perfeito. E quais são os planos do Cearacred, né, para ampliar aí o alcance do programa entre mulheres empreendedoras? Na realidade, a gente vai continuar com essas parcerias, tentando ampliar o número de mulheres, né, estimular e definir. Então, um dos desafios é o empreendedorismo coletivo, solidário, que a gente está aí. O Cearacred também financia as cooperativas. Eu esqueci de dizer, não só o crédito individual, a gente financia as cooperativas da agricultura familiar e da economia solidária em agroindústrias, indústria de polpa, castanha, de transformação e beneficiamento, além das atividades urbanas, né? E o desafio também de ampliar o espaço da economia solidária nessa economia de mercado. E o Cearacred entra financiando, oportunizando isso. Perfeito. E a interiorização desse programa? Você tem uma capilaridade também para o interior do estado? Tem. Esse aí foi um desafio desde o início do programa, a gente já começou assim, né? Hoje a gente tem uma parceria com 110 prefeituras, que elas têm uma sala disponibilizada para o Cearacred, com um assistente administrativo que ajuda a gente a fazer as reuniões e as visitas com os empreendedores. E agora nós vamos renovar com os novos prefeitos também. Toda essa parceria que tem é uma parceria só de logística, porque quem define a operação são os agentes do Cearacred. Como é que é esse relacionamento dos agentes do Ceará? Hoje são quantos agentes? Hoje são 125. E como é essa relação, né, com as empreendedoras? Ele chega lá e como é que funciona essa dinâmica? Primeira coisa é que eles fazem uma ligação telefônica, né, para quem se cadastrou, e aí começa o processo de atendimento, tirando dúvidas, fazendo perguntas, para elas se prepararem para a visita técnica. E aí, em seguida, ele agenda essa visita técnica. Ele vai lá para conversar e construir essa operação. O que é que eu chamo de construir a operação? Qual é o valor, qual é a parcela, qual é o juro, qual é o prazo que vai ser possível pagar. Fechado isso, com menos de uma semana o empréstimo sai. Perfeito. E aí tem todo um acompanhamento como plano de negócio, e aí, as visitas como você de vai gerenciar, né? Aí as visitas de acompanhamento, porque se ele está pagando bem é porque está dando certo. Se na hora que ele começa a atrasar, acende o sinal amarelo, a gente sabe imediatamente, tudo tem um sistema informatizado online que acompanha todas essas operações e tem realmente uma cobrança muito efetiva em cima uma cobrança respeitosa, efetiva, mas respeitosa, em cima do compromisso. Perfeito. E sobre juros, né? Como é que funciona essa política de juros também do Cearacred? O juro do Cearacred é determinado pelo Conselho Diretor do Fundo de Microcrédito e a partir de janeiro agora a nossa taxa de juros vai estar 1,5% ao mês, que é uma das menores taxas de juros comparando com o sistema financeiro. Perfeito. E como é que, Silvana, que o programa se adapta aí a novas demandas de mercado, como, por exemplo, negócios sustentáveis, né? Negócios digitais? A gente está construindo agora uma linha de crédito específica para inovação. Inovação aplicada a pequenos negócios. E aí, dentro desse processo de inovação, quem vai inovar, né? Seja um novo produto, um novo processo, também os negócios de impacto social, que são empreendedores do setor privado que queiram empreender para negócios de impacto. Também nós vamos estar lançando aí essas novas linhas o ano que vem. Olha, então 2025 também vai chegar com novidades para o Cearacred, né, Isso, Silvana? com certeza. Perfeito. E quais são os principais conselhos que você dá aí para mulheres que desejam acessar o Cearacred? Não, primeiro é ter confiança em si mesmo, né? E botar as caras, não ter medo, né, de arriscar e realmente acreditar em si, né? Que com essa oportunidade ela vai conseguir sim atingir o seu sonho, o seu objetivo. E como é que a sociedade como um todo, para a gente finalizar aqui o nosso programa, pode ajudar, né? Pode apoiar mulheres empreendedoras que são assistidas pelo Cearacred? Eu acho que essas redes de apoio, de conversar, a pessoa que vai empreender a primeira vez, principalmente, conversar com os vizinhos, com a família, né? Sobre o negócio, testar, fazer perguntas, conversar com outros empreendedores já existentes. Isso vai ajudar muito a ela tomar a decisão mais correta do negócio a ser colocado e do que ela vai empreender.
que ações, né, o que é importante também, socialmente falando, para a gente enfrentar a questão das disparidades de gênero, o preconceito contra as mulheres, como na sua fala você ressaltou bastante aí no início, a importância desses programas com foco principalmente nas mulheres, que a gente sabe dos desafios, né, que a sociedade impôs e continua impondo, apesar dos avanços, a gente continua enfrentando muitos desafios, né, para se inserir no mercado, para ter salários Eu acho que a lei, iguais. A lei agora do governo Lula, da igualdade salarial, já foi um avanço, né? Agora tem que se fiscalizar para isso está sendo atendido, né? Mas também as políticas sociais de creche, de abrigos, porque como recai sobre a mulher como no âmbito dos cuidados, se a política pública oferta esse serviço, diminui a carga horária dela para trabalhar na sua profissão, né? Então, é muito importante também esse reconhecimento, né? E aí a questão do preconceito, dividir tarefas com a família, com o marido, com os filhos, para não ficar só em cima dela, para ela poder realmente ter espaço e tempo para trabalhar. Hoje, Silvana, você acha que a política pública, ela atende, ou a gente ainda precisa avançar muito quanto política pública quando a gente fala sobre os direitos das mulheres? E também, claro, pensando nessa perspectiva das mulheres que empreendem, né? O mercado de trabalho, enfim, os postos de trabalho. Eu acho que já avançou-se muito, né? Já existe, já está a lupa sobre a desigualdade de gênero já existe, mas é preciso mais efetividade na prática, né? Já existem as políticas de combate à violência, todo um esforço de proteção social para as mulheres, né? E na linha do mercado de trabalho é que a gente está avançando mais recentemente, né? Que os anos de estudo da mulher é maior do que os anos de estudo do homem. E a renda é menor e o salário é menor, né? Então, é uma dificuldade estrutural que precisa estar permanentemente atento. Perfeito. Eu queria agradecer muitíssimo aqui a Silvana Parente, coordenadora do Ceará Cred. Muitíssimo obrigada, viu, Silvana? Eu que agradeço a oportunidade. Tem alguma mensagem aí para deixar final para essas nossas mulheres que estão acompanhando, que estão no mercado de trabalho, que desejam e têm o sonho de empreender? Só parabéns a todas as empreendedoras e um bom final de ano. Para nós, brigadíssimo. É isso, o nosso programa vai ficando por aqui. No próximo, vamos falar sobre o futuro do microcrédito no Ceará. Este projeto tem o apoio do Governo do Estado do Ceará e é uma realização do Povo e da Companhia de Comunicação e Informação. Até o próximo programa. Tchau!